Então, boa Boa noite a noite! todos. Agora sim, Muito bom ter todos vocês aqui com a gente mais uma vez. Nosso verdade. segundo encontro hoje, né? Segundo encontro. Segundo encontro. E vamos para o segundo encontro. Minha garganta não está muito boa hoje, não. O negócio aqui esfriou e a garganta sentiu. Mas eu prometo que vou dar o meu melhor. Vamos. E vamos mais uma vez falar aí um pouquinho mais sobre o que fez diferença na nossa vida, descobrindo a respeito de códigos, chaves que a gente conseguiu aí virar para fazer toda a diferença no nosso relacionamento, certo? Sem dúvida. E hoje vou aqui explorar aqui um pouquinho com vocês. Deixa eu colocar aqui para a gente apresentar isso. Aqui. Módulo apresentação. Tá dando uma travadinha, mas já vai. Ok. Agora foi. Então, essa mentoria aí especial para os casais, em comemoração aos nossos 12 anos de casado, e onde a gente não cansa de repetir. Daria tudo, gente, mas tudo mesmo para ter entendido essas verdades antes, né? Quem sabe nenhum de nós dois, tivéssemos tantas cicatrizes. Nossos encontros, como vão ser? Anota aí na sua agenda, já liberei lá no grupo também. Mas, ó, a gente já teve o primeiro no dia 12, hoje do dia 14, dia 15 teremos outro, aí a gente volta dia 20, 21, 22, depois 25, 27, 28 e dia 29, no dia do aniversário do Ju. Vai ser o nosso Eita! último encontro. Você vai viver essa emoção junto com a gente. E vai ser muito legal, vai ter surpresas aí. Então, qual vai ser o seu compromisso? R$ 12 por encontro é o que a gente estava pedindo como valor simbólico em comemoração aos nossos 12 anos de casado, e é um valor que você recupera no final todo esse investimento de volta para investir no seu processo pessoal. Contribui com esse valor dos 10 de uma vez, você ganha 2 bônus que vão ter 2 encontros maravilhosos, muito mais aconchegantes e íntimos, Opa! onde a gente vai desvendar os segredos do sexo em relação aos traços no casamento e traição, como entender, prevenir, se curar do que aconteceu. Agora também não tem problema se você quiser optar por contribuir só com os R$ 12, você também vai fazer parte desse projeto com a gente. É só um jeito de você dizer, tamo junto, tá bom? Então, o que a gente quer explicar aqui um pouquinho para vocês e que é importantíssimo foi a nossa virada de chave. O corpo é a parte visível da mente. Isso para mim já fechou toda a ideia do quanto isso impactou a minha vida, né? O corpo é a parte visível da mente e revela a verdade por trás de qualquer problema que as pessoas estejam enfrentando. Por quê? Literalmente, o formato do seu corpo vai identificar como a sua mente funciona. E isso vai contar como foi a sua história. E aí, a gente descobriu a análise corporal. O que é a análise corporal? É o jeito que a gente cruza o braço quando está falando com o outro. Microexpressões faciais. Não, não é isso. Mas o corpo fala. Não, ele fala também, mas não é isso também. O que é análise corporal? Análise corporal é literalmente analisar o formato do rosto, Isso. dos olhos, da boca, do tronco, das pernas, do quadril. Isso tudo no formato que o corpo foi moldando, que a mente moldou no processo de mielinização. E você vai entender um pouquinho sobre esses traços. O que eu gostaria de fazer com vocês hoje? Fazer com que vocês entendessem como cada um desses traços funciona e como isso vai fazer diferença, inclusive, em como você vai assimilar o que a gente está falando aqui na mentoria. Então, vamos lá? Primeiro traço. Criativo. Como é que o criativo funciona? Esse traço ele valoriza todas as ideias e raciocínio lógico, tá? Imaginação e criatividade é natural, é nato, realmente desse traço.
E ele vai fazer com que seja até algo inovador, as ideias dele sejam ideias inovadoras, né? Então, para você que é criativo, quando eu começar a contar algumas histórias, dar alguns exemplos mais ligados com emoção, quem sabe você não se conecte tanto. Mas quando o show começar a explicar mais racionalmente, você se conecte mais. E o que é o seu desafio? Tentar racionalizar isso tudo e colocar em prática do seu jeito, de um modo criativo, para que isso realmente venha fazer parte da sua vida, certo? Sim, de forma mais racional. Vai ser um traço que realmente olha para as coisas, faz uma conta rápida e tem um raciocínio bem lógico. Depois a gente tem o comunicador. E como é que o comunicador funciona? Muita conexão, precisa compartilhar, tem muita empatia e acolhimento. Essas pessoas precisam literalmente comentar o que estão vendo aqui, fazer um post, contar para um amigo, conversar com o cônjuge, com o companheiro, com o namorado. Por quê? Se não fizer isso, não vai conseguir assimilar direito. Se todo mundo já sabe que você aprende 2 vezes, quando você ensina para o comunicador, isso é 4 vezes mais potente. Muito verdade. Vai ser aquele camarada ou aquela mulher que está aqui hoje e já está pensando assim, sim, já vai ter um bate-papo no final, vai ter uma Vou interação, poder como é que vai ser interagir. isso? Já Isso estou aí. ansioso. O negociador, realmente, como funciona o negociador? O que eu ganho com isso vai ser sempre a pergunta que ele vai fazer antes de qualquer coisa, tá? Entender os benefícios, articulação e vendas. Ele vai ter essa facilidade de lidar com essas situações e, ao mesmo tempo, ele já está aqui. Cara, já entendi do benefício, mas eu quero saber o que realmente vai me trazer de bom essa mentoria. Quais vão ser os resultados? Quais vão ser os resultados que eu vou ter com essa mentoria? E aí vai ter uma questão para o negociador. Se ele não enxergar o real valor disso aqui, ele vai questionar inclusive o preço. Poxa, Cíntia, mas só R$ 12? Nossa, isso não está barato, vai ver que não presta. Porque na cabeça dele, o preço, o valor, a negociação faz muito sentido. Então entenda, é só um compromisso, R$ 12 não é o valor, é o preço que você está pagando e que, na verdade, é simbólico, ok? Para você entender isso melhor e conseguir colocar em prática, sempre faça perguntas para você. O que eu ganho se o meu relacionamento melhorar? Se eu conseguir entender melhor meu cônjuge, o que eu ganho com isso? O que melhora na minha vida? Sim. Ok? Isso vai te ajudar a colocar em prática o que você está aprendendo aqui. Muito isso. O planejador vai ser aquele camarada que gosta da segurança e entendimento. Ele quer saber realmente como é que isso vai acontecer. Quais vão ser os dias, né? Como é que vai ser o passo a passo? Planejamento para ação. Ele vai querer pegar isso aqui, estruturar. Normalmente vai ser aquela pessoa que vai estar aqui e já com papel e caneta na mão. Lembra que a gente comentou? O planejador ele já não vai esquecer dos caderninhos dele. Né? Tá aqui, ó. E para quem não estava no primeiro encontro, a gente sugeriu que você tenha os caderninhos, que vão ser depois os seus manuais de instrução, e começar a fazer suas anotações, tanto quanto sobre você, quanto sobre o outro, ok? Então, planejador, ele vai precisar desse passo a passo, planejar melhor o que ele está vendo aqui, para ele conseguir colocar isso na rotina dele. Não é de uma hora para outra que ele consegue grandes mudanças. Ele vai precisar reassistir algumas aulas, porque Sim. ele gosta de ver com mínimos detalhes, e essa aula aqui, esse contexto pode ser meio rápido para ele. Sim. Mas ele vai conseguir. Já o executor gosta de meta, competição, liberdade para agir e busca perfeição. Então, ele vai gostar de ser desafiado, ele gosta dos desafios que a gente coloca todos os dias para ele cumprir, mas ele gosta de agir do jeito dele, mais livre, apesar de ter que bater a meta, e ele vai buscar sempre por perfeição. Qual é aí o gap que pode dar uma atrasada para o executor? O executor é aquele que olha e se eu não vou ganhar, se eu não vou conseguir fazer 100%, se eu não conseguir estar aqui junto com meu marido, se ele não topou assistir junto comigo, então eu deixo para lá, porque para mim não faz sentido estar aqui sozinho, porque não está perfeito. Ele já olhou lá na frente e pensou, mas tem 2 dias essa mentoria que eu sei que não vai dar para eu assistir, então para mim não vai nem fazer sentido isso. E na verdade a gente sabe que feito é melhor do que o perfeito não feito.
Então, que você possa identificar isso. E como é que a gente identifica esses traços na prática? Cíntia, eu identifiquei alguma coisa aí que eu tenho de um ou de outro, mas como é que eu vou me identificar? Todos nós temos os 5 traços. Você tem um pouquinho de cada e você vai ver isso no gráfico, Isso. mas você precisa identificar qual deles pega mais aí no seu controle. E aí a gente tem os formatos de corpo que vão te ajudar a fazer isso. E como é que esse formato de corpo foi moldado? Foi no processo de milinização do sistema nervoso, que começa lá na cervical, desce pela torácica, pela lombar, a sacral e termina fechando na última fase lá pelos 5, 6 anos de idade. Todas essas fases, vocês vão ver aqui nesse bonequinho representado, cada cor dessa é o controle de uma área do corpo que, de acordo com o processo de encapar ali essa capa de mielina no sistema nervoso, ela vai dar agora segurança para a pessoa movimentar, sentar, começar a andar, controle do esfíncter, controle na região anal e genital, ok? O primeiro deles é o criativo ou esquizoide. A gente fez questão de colocar aqui também os nomes científicos e que você entenda, não tem nada a ver com doença, com coisas que você viu em filmes. Todos eles são nomes científicos e que você pode trocar também pelo nome da característica principal. A gente vai estar trazendo aqui, então, o momento e a dor e o recurso de cada um, né, que eles acabam adquirindo ali. O momento do esquizóide, o nosso querido criativo, é ali na gestação, parto e primeiro mês de vida. A maior dor dele, sentir-se rejeitado. E como é que ele superou isso? Com recurso, com muita criatividade, imaginação, capacidade de raciocínio lógico, e ele tem literalmente um mundo diferente, fora da caixinha na cabeça dele. O formato do corpo ali é engraçadinho, né? Eu consegui me ver ali um pouquinho, hein? Depois a gente tem o oral, que é no momento do desmame, da amamentação, primeiro ano de vida. Vai sentir a dor de ser abandonado. A gente vai explicar um pouquinho depois, um pouquinho por que vai sentir essa dor, né? Mas vai ganhar recursos aí incríveis, realmente de comunicação, sensibilidade e acolhimento, e eu consigo ver isso todos os dias na Cíntia. Realmente ela tem muito desse traço. Depois o psicopata, que novamente não tem nada a ver com doença ou com estado clínico, é literalmente o negociador. Ele se forma quando ele começa a interagir com o ambiente, a pior dor para ele é se sentir usado. Mas ele tem recursos para superar isso. Nossa, aí vai adquirir os recursos de negociar, liderar, vai ser aquele líder nato, né? Sim. E articular coisas e pessoas. Toda situação que sobrevier, ele realmente vai olhar e vai falar assim, não, é só fazer isso, articular aqui, pedir essa pessoa para dar um jeitinho aqui, e ele vai resolver todas as situações dessa forma. Depois a gente tem o masoquista, ou planejador, que é ali no momento do desfraude. E quando a criança passa por esse trauma nessa fase, ela literalmente vai se sentir humilhada. E ela vai fazer um jeito, dar um jeito de colocar isso como recurso, suportando coisas difíceis, planejando processos de repetição, atenção a detalhes. Ela vai ser sempre muito boa com isso. Vai ser uma pessoa que carrega a força, né? De levar situações difíceis a Olha o longo prazo formato desse também. corpo. Isso É mesmo. aquele realmente que não é aquele gordinho fofinho, é aquele gordinho que você olha é forte. Verdade. E por último, surgimento do rígido aí, né? O momento é o surgimento da sexualidade de 3 anos e meio a 5 anos, tá? A dor que vai carregar, a gente vai entender um pouquinho mais depois sobre isso, que é sentir-se trocado, excluído ou traído. Isso ele vai carregar esse medo, tá? Por isso ele vai sempre competir, tentar ser proativo, ativo, perfeito, gosta de fazer tudo com muita perfeição para garantir que vai ganhar e não vai ser trocado, certo? Como é que a gente consegue ver isso nas pessoas? E aí você me pergunta, Cíntia, você falou que a gente tem os 5 traços. Como é que eu vou saber medir isso? Então tá aí, ó, trouxemos como exemplo o mapa do Jô. E ele é rígido, com esquizoide, e um pouquinho aí de cada depois dos outros, bem equilibrado. Mas, Cíntia,
Entender isso diz o que sobre o Jô? Que é alguém muito seletivo, que é alguém que vai ter dificuldade de se expor os seus problemas, as suas dificuldades, os seus defeitos. É alguém que busca fazer tudo com muita perfeição, e só eu sei o quanto. Até nas invenções fora da caixinha do esquizoide. Uma racionalidade meio alta ali, muito alta. Por quê? Vai sempre buscar explicar, vai ser mais racional, vai ter menos emoção envolvida no processo. E aí, a gente tem, com o mapa, tudo bem a gente olhar e se identificar por alto com o principal traço. Mas o que faz a diferença quando eu monto um mapa individual personalizado? Eu venho aqui e eu consigo ver no mapa dele que a principal nota aqui do planejador dele está muito na cabeça, no jeito de raciocinar. O que isso me diz sobre o Jô? Que ele precisa do passo a passo. Precisa de um método. Para ir no supermercado, sabe como é que é, né? É lista. E aí, enquanto a gente não entende isso, entender isso foi tão legal, porque eu falava, mas não é possível, você é rígido com o esquizoide. Você é criativo, você toma iniciativa e faz bem feito. Por que você precisa de uma lista? Quem precisa de lista é masoca, é o seu menor traço. Mas quando você vai entender aonde está concentrado esse traço, como você vai olhar agora os detalhes, faz toda a diferença. Isso é muito personalizado, ok? Então vamos lá. Depois, uma das coisas que a gente mais gosta, que foi a chave, a virada de chave para a gente, né, amor? Sem dúvida. Foi a combinação dos mapas. Quando a gente combina agora os dois gráficos, o meu é o rosinha, o dele é o azul, e esse verdinho é o nosso relacionamento. Então, vocês estão tendo aí o nosso segredo revelado. Eita. Que é o quê? Olha aqui o verdinho. Somos um casal relativamente criativos, com um pico de acolhimento e oralidade. Qual é o nosso principal ponto fraco? É a psicopatia. A gente não é muito bom em negociar com finanças. Piorou com masoca, porque a gente também não gosta de rotina, a gente não é muito do planejamento, a gente é muito do improviso, de imaginar ideias fora da caixinha. Isso. E qual é o nosso ponto auge? Qual é o nosso ponto mais forte como casal? É na hora de executar. Quando a gente se une para executar, a gente gosta de fazer muito bem feito. Verdade. Qual é o nosso principal problema? E olha aqui, todos os outros, a gente vê que tem uma similaridade, vai junto, os dois estão meio que subindo. Onde é que a gente tem a maior diferença entre o casal? É justamente no oral. Então, é onde eu, muitas vezes, quando estava na dor, exigia demais de carinho, cuidado, atenção, toque. E aí o Jô, que é mais esquizoide, que tem dificuldade com isso, não conseguia entender isso, não conseguia me atender. E ao mesmo tempo, qual era a principal dificuldade para ele? Onde eu tenho o meu ponto mais baixo e ele tem o ponto mais alto aqui, é que ele precisava da caverna, do momento criativo, ele era mais racional, ele explica que me ama, e eu não conseguia entender isso de jeito nenhum. Certo? Aconteceu isso. Por quê? Ah, Cíntia, mas aqui vocês também estão diferentes, mas os dois estão subindo, você nota que o ponto alto do casal. Então não tem problema. Os dois não gostam muito de rotina, é um ponto baixo e tá tudo certo. Os dois são péssimos em negociar, ficar fazendo muita negociação, questão financeira, mas tá tudo bem, os dois se entendem porque têm a mesma dificuldade. É um ponto ruim para o casal e que a gente precisa trabalhar muito. Então, a gente sempre precisa de uma ajuda, contratar alguém para fazer essa parte para a gente, porque é a nossa maior dificuldade. Sim. Vocês entenderam agora como com o mapa e a interação, né, dos dois fica bem claro como cada um funciona? Entender, se entender no mapa específico. Vou dar um exemplo. Eu tenho a minha maior nota de rigidez na perna, é na hora de executar. Então,
Eu não sou muito de me planejar com antecedência, eu não tenho muito masoca para isso, eu tenho muita oralidade, eu gosto do improviso, mas na hora de executar, eu fico me cobrando que estivesse mais perfeito. Eu queria que tivesse feito melhor, Feito ficado melhor, mais né? perfeitinho, né? Verdade. Entender isso aqui foi muito legal, assim, falar um pouco com o pessoal, mas realmente, na prática, foi muito libertador, né? Muito. Enxergar tudo isso e agora poder ver que dentro do relacionamento havia algumas cobranças desnecessárias e, ao mesmo tempo, havia algumas coisas que deviam ter sido feitas, né? Que deviam ser levadas em conta e a gente estava deixando passar batido. E normalmente, quais são as principais preocupações para o preparo de um casamento? É casa, são móveis, eletrodomésticos, aonde vai morar, como vai, né, se está perto do trabalho, como vai agilizar essas questões. E depois desse conhecimento, o que você aconselharia para os noivos? Com certeza, depois de entender um pouco mais sobre isso, o que a gente aconselharia para os noivos? Não se case sem fazer uma análise corporal, uma interação de gráficos, Verdade. certo? Sim. Agora vamos lá, a gente quer compartilhar aí um pouquinho com vocês, na prática, o que a gente aprendeu e o que a gente conseguiu adaptar na nossa rotina sobre a questão dos traços. Então vai lá, começa Verdade. você, vamos Bom, fazer um ping. eu vou começar a falar da minha racionalidade e aquela realmente não precisar de tanto toque físico, de precisar tanto abraço, de precisar tanto carinho, de não realmente precisar expressar tanta emoção para a Cíntia. Você nem consegue, né? É difícil. Nem que queira. É difícil. Mas, com tudo isso, entendendo toda essa racionalidade e realmente agora entendendo que é necessário agir de uma forma diferente, isso foi num crescente a ponto da gente começar a enxergar isso de uma forma mais completa, assim, e agora, de forma racional, eu procurar fazer algo para a Cíntia através de algumas atitudes minhas mesmo, de buscar esse contato físico agora, sabendo em alguns momentos específicos que eu tinha que fazer de forma planejada até. Olha só, e no início parecia uma coisa muito forçada. Assim, poxa, mas eu estou fazendo, eu não estou sem vontade de fazer isso. Mas entender e que isso ia fazer diferença para ela também foi algo muito que somou muito, né, no nosso relacionamento. Sim. Para mim, eu acho que uma das principais coisas foi entender o tempo de caverna para recuperar as baterias que o João precisava. Sim. Quando eu comecei a entender esse lado, que ele precisava chegar e se fechar ali um pouquinho na caverna dele, criar coisas, inventar umas coisas, sair ali desconectar um pouquinho da realidade para recuperar a bateria dele, porque normalmente ele trabalhava fora com muita gente, se expondo muito, liderando equipes, e aí não é o forte dele. Ele fazia, mas quando chegava em casa, estava com a bateria do rígido lá embaixo e precisando dar atenção para o esquizoide. Verdade. E aí eu não entendia isso, porque eu olhava e falava, como assim? Eu tô aqui cheia de amor para dar, tô aqui querendo participar com você, você se fecha ali no seu canto, esquece do mundo, e aí eu achava que o problema estava comigo. Verdade. Né? Aí foram muitos anos que se arrastou, né? Quantas vezes às vezes eu chegava e também, quando não criava alguma coisa, eu queria usar o rígido até o restinho que tinha com outra coisa, ia jogar bola, outras coisas. E assim, a gente nunca teve problema com isso, né? Não, mas eu até incentivava, eu Sim. achava legal, mas a questão eu não entendia que a real necessidade disso. A real necessidade. E aí, a gente olha para outros casais que a gente conhece, que vivem esses contratempos aí dentro do relacionamento, mas a gente olha e fala assim, cara, mas é só você chegar para ela e explicar que é assim que você funciona, mas a pessoa ainda não sabe como ela funciona. E se eu falar isso para ela, não vai fazer sentido ainda. E literalmente, a gente entender primeiro como a gente funcionava, e agora vamos fazer o caminho inverso. Quando eu entendi como eu funcionava, eu entendi que eu precisava muito conversar e que eu não podia passar, às vezes, o dia inteiro em casa, trabalhando no computador, fazendo os projetos, atendendo um cliente ou outro online,
E quando o Jô chegava, eu descarregava toda a minha vontade de falar o dia inteiro que eu fiquei segurando em cima dele. Sim. E ele não dava conta. Por quê? Porque eu não estava me cuidando, não estava olhando para o meu traço, dando atenção É. para minha oral durante o dia. Então, chegava no final da tarde, quando ele chegava, eu queria exigir tudo dele. E aí, quando eu entendi que eu precisava de uma amiga para conversar, que eu precisava cuidar de mim, uma massagem, andar na praia, eu gostava muito de andar na praia descalça, ir lá comer alguma coisa diferente, gostosa, cuidar de mim e não esperar que o outro fizesse isso por mim. Eu gosto muito de ilustrar como se fosse o nosso tanque de necessidades. E esse tanque eu preencho até aqui. Só que eu só preencho ele por baixo, é responsabilidade minha. E eu consigo preencher ele até aqui, é como se ele tivesse uma tampa aqui. E esse restinho aqui, quem preenche são outras pessoas, e é por cima. Só que não importa o quanto essas pessoas despejem na minha vida, elas só conseguem encher isso aqui. E quando eu não enchi a minha parte, eu estou vazia, não importa o quanto o outro tente me ajudar, me preencher, fazer por mim, eu sempre vou sentir que não é o suficiente, que ainda está aquele vazio que não foi preenchido. Isso E também. entender que eu precisava fazer isso por mim, não esperar que outras pessoas fizessem isso por mim, foi o ponto da virada para mim. E para você? O que foi Nossa, para você, do seu caráter, que você entendeu e foi massa? olha, como eu tenho um Rígio que viveu um bom tempo na dor, eu entendi que para mim foi realmente ter a certeza de que eu não precisava ser perfeito o tempo todo, de que eu não precisava ser o marido perfeitinho ali em todas as falas, né? No pouco que eu declarava para a Cíntia, a minha maneira de amá-la, eu realmente buscava ali uma perfeição, sabe? Eu realmente me sentia cobrado até, de uma certa forma, porque era coisa minha, lembra? Quando a gente sente algo assim que está incomodando, Lei do espelho. o outro não tem muito o que ver com esse sentimento. Realmente é algo seu e você precisa resolver isso. Mas como ainda a gente não se entendia tanto, eu realmente me cobrava muito. E diante disso, em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto na questão da sexualidade e tudo mais, eu realmente me cobrava. Isso trazia um peso grande e uma insatisfação, porque eu via que eu tentava fazer o meu melhor, mas eu via que não ia conseguir chegar. E aí essa cobrança de ser o melhor pai, o melhor marido, realmente o melhor amigo, até porque a gente se conectou através de uma amizade muito forte, mas quando eu entendi que essa rigidez é que causava tudo isso, e agora eu entendi que também a Cíntia começou a realmente se cuidar, fazer a parte dela por ela mesma, e agora eu já não sentia mais esse peso, porque qualquer coisa que eu fazia ou falava, para ela já demonstrava essa satisfação, e realmente eu via ela também fazendo outras coisas por ela, né? Quando ela começou a tomar conta da vida dela dessa forma, isso também, eu fui internalizando a ideia de que eu precisava fazer isso também. E foi muito legal ver você se entender desse jeito, parar de se cobrar tanto, aceitar os elogios, você entender que quando eu falava que estava bom, que era legal, que estava realmente bom, né? É muito legal isso. E entender que era sobre o outro. Lembra do que a gente falou ontem da lei do espelho? Quando eu cobro do outro, muitas vezes é sobre mim. Quando o outro me incomoda, é sobre mim. E quando o outro está se incomodando comigo, é sobre ele. E aí a gente, quando entendeu essa realidade, se entendeu, agora a gente começou a interagir melhor. E o bônus foi entender o Rafinha, né? Nossa, isso aí foi sensacional, né? O Rafinha, ele tem um nível muito alto de esquizoidia e psicopatia. Então ele é uma criança que negocia o tempo todo. E como era difícil para a gente, como pai, achar que a gente estava criando um monstrinho, né? Que só É, queria saber de negociar. 3 para 4 anos, ele estava saindo dessa fase aí do PC, mas passou por toda ela, assim, com essa questão de se expressar de forma a sempre querer algo em troca, né? Então, tudo que a gente oferecia parece que não era o suficiente, parece que ele queria alguma coisa em troca, e a gente, Eu vou fazer isso, mas eu ganho o quê? nossa, isso para mim era demais. Imagina que eu, na minha racionalidade, e como pai, olhava e falava assim,
cara, mas você tem que fazer porque eu sou seu pai, você tem que fazer porque a gente está falando e tal. E aquilo ele não aceitava, e às vezes eu realmente tinha que sair de perto, porque eu me via perdendo o controle da situação, aí a Cíntia chegava, conseguia se comunicar melhor com ele, e realmente só com o tempo que a gente foi entendendo isso através dessa ferramenta. E quando a gente começou a entender isso, e a gente entendeu que a única coisa que era inegociável, que não tinha como ser negociado, nem colocado em jogo com ele, era a questão do nosso amor por ele. A gente começou a negociar e tá tudo certo. Você quer fazer as coisas mais rápido, você quer fazer bem na escola, você quer tirar 10 em tudo, ótimo. O que você quer ganhar se você conseguir isso? E tá tudo bem incentivar. Sim. Agora, nunca incentivar. Nossa, que lindo, você fez, a mamãe te ama. Eu amo o jeito que você faz essas coisas para a mamãe. Nossa, eu fico muito contente com você, é uma coisa. Nossa, eu te amo porque você fez isso. Não pode, proibido para quem é psi. Por quê? Você está colocando aí a questão do seu amor em jogo. Eu te amo pelo que você faz e não pelo que você é. E isso nunca pode entrar no jogo. Olha só, as perguntas começaram a surgir ali. Fique à vontade para comentar aí no chat, tá? E aí é uma interessante aqui. Fiquei curiosa para saber de onde veio a alta psicopatia do Rafinha, já que vocês não têm muito desse traço. Pois é. Se eu contar um segredinho, vocês prometem que não contam para ninguém? Mas principalmente por conta de uma manipulação que ele estava sofrendo nessa época, porque a gente fez uma escolha péssima, né, amor? Muito ruim, muito ruim. Justamente na fase do psi dele, a gente resolveu construir no terreno do lado da casa dos meus pais. E aí, imagina, ele tinha 2 pais, 2 mães, porque tinha os avós ali do lado, e com muita interferência. E isso fez com que ele não lidasse muito bem com isso, com muita gente mandando, com muita gente querendo interferir no que ele fazia e fazendo muitas trocas, muitas trocas. Então, foi isso que deixou o Rafinha bem traumatizado nessa fase. Tá? Isso é verdade. E a gente ainda não tinha esse conhecimento. Quando eu conheci o Corpo Explica e tudo mais, hoje ele já tem 7 anos, né? Eu conheci, ele estava já com 5. Então, ele já estava fechando a fase do rígido já. Eu tive muito pouco o que fazer com toda essa informação. Eu tinha agora como saber como lidar com ele para não colocá-lo mais na dor do seu traço, mas como evitar os traumas de cada fase já não estava mais sob o meu controle. Sendo que, por mais que você se esforce, por mais que você vá a fundo nessa teoria, conheça a ferramenta, tenha aplicado ela na sua vida, não tem como, se hoje você ter um filho, você evitar que ele passe por esses traumas, por essas fases, e aí você regrar agora qual dessas fases mais ele vai ser ou menos vai ser traumatizado. Tá? Imagine, a criança é formada pelo trauma, né? Esses traços ficam mais aparentes com o trauma. Então, imagine eu falar, eu quero meu filho mais rígido. Eu vou traumatizar ele na fase do rígido? E como é que eu vou garantir que ninguém mais nem vai traumatizar ele em outra fase? Então, não existe isso, até porque é o jeito que a criança interpreta. Depois que passou, a gente até vê o que aconteceu. Mas na hora, isso não estava muito nítido para a gente. Não. Então, o que eu sempre falo é que, como pais, a gente não pode se culpar. A gente pode se responsabilizar e, principalmente, se responsabilizar em criar um ambiente saudável para que ele esteja hoje no recurso. Isso aí. Vou compartilhar, não é muito disso, mas vai ajudar vocês a entenderem. O Rafinha, no dia do aniversário dele, muita gente do grupo que a gente faz toda a reunião às 4h52 da manhã, todos os dias, começaram a dar parabéns para ele. Eu chamei ele e falei, olha, filho, que legal, deixa a mamãe ler aqui as mensagens para vocês. Saí lendo as mensagens. E aí ele, legal, sim. E eles vão me dar presente? E eu falei, então... Não, né? Eles estão longe e tal. Pandemia, tentou justificar ainda. E tal. Mas ninguém vai vir na minha festa, não vão me dar presente?
Não, filha, a festa vai ser só eu, você e o papai. A gente vai colocar no computador para a vovó e algumas pessoas entrarem. Poxa, mas nem o Hot Wheels. Para quem não tem criança, Hot Wheels são esses carrinhos aqui, ó, pequenininhos, que custam cerca de 10, 12 reais, dependendo do lugar. E aí ele falou assim, mas nem um Hot Wheels, porque quando a gente sai e fala assim, olha, hoje a gente não vai comprar brinquedo, não vai comprar nada. Ele, mas só um Hot Wheels, né? Que é tipo assim, é uma bobeirinha. E como ele não come doce, nada dessas coisas, a gente acaba comprando Hot Wheels. Sim. E aí eu falei assim, não, filho, para eles mandarem o Hot Wheels fica muito caro pelo correio. E na mesma hora ele olhou para mim e falou, mas eles não podiam me mandar o dinheiro, eu compro. E eu falei, ai, meu pai do céu. E agora? Esse negociador tá me botando no canto da parede, me deixando sem saída. E ele olhou para mim e falou, mãe, deixa eu falar no grupo com eles. Eu falei, meu pai, imagino, moral. Eu falei, não, não vou deixar. O rígido falou, não, melhor não, esse negócio não vai pegar bem. E a gente falou assim, não, mas a gente deixa tanto ele no recurso, as pessoas do grupo, se a gente explicar, elas vão entender. É o jeito dele. E tá tudo bem, ele só vai expor no grupo, se alguém quiser dar. E naquele dia, ele ganhou quase 270 reais em Hot Wheels. Cada um foi depositando 10 reais, 12 reais. E cada um que entrava e falava que tinha depositado, esse menino dava pulos de alegria. A gente foi no shopping, ele saiu cumprimentando da faxineira da porta do shopping a todo mundo. E ele falava para as pessoas na loja, hoje é meu aniversário, e as pessoas mandaram um monte de dinheirinho para mim, para eu comprar Hot Wheels, e eu estou indo lá na loja. E chegou na loja, ele escolhia aquele monte de Hot Wheels. E aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos passar no caixa e tal. E aí ele falou para a mulher, olha, mas tem que embrulhar para presente. Aí eu pensei, né? Você mesmo escolheu, vai embrulhar para aquele? Não, tem que embrulhar para presente, porque as pessoas têm que entender que é o meu presente. E eu vou filmar eu abrindo o presente para elas verem qual eu escolhi de surpresa. Aí eu falei, claro. E ele mandou embrulhar. E ele pediu para eu gravar e depois mandou no grupo agradecendo. E era tão louco ver um esquizoide tentando fazer uma declaração de amor para as pessoas. E ele falava, eu estou tão feliz, eu estou explodindo de alegria. Eu queria que tivesse um portal aqui para eu poder ir aí a te agradecer. E eu falei, cara, isso é muito coisa de esquizoide. E quando a gente entende isso, quando a gente entende o recurso das pessoas e a gente deixa que eles vivam no recurso, a gente proporciona um ambiente saudável para que isso aconteça, o jogo muda. Sim, certo? Proporcionar um ambiente, grava isso. Se você tiver que anotar alguma coisa, você precisa anotar isso. Proporcionar um ambiente saudável e seguro para que a pessoa que está com você, no ambiente que você também está, ela possa viver da melhor forma, que no recurso dos traços dela, da maneira que ela funciona. E aí quando o João precisa fazer exercício e gastar energia, eu não ficar assim, que horas vai voltar? Já tá voltando, amor? Nossa, eu tô aqui sozinha. Nossa, você não vai... Não, é o momento dele. É eu proporcionar um ambiente saudável para ele poder recarregar as baterias. O Jô agora fica o tempo todo, e aí, amor, já foi lá, vai fazer massagem, olha, você ainda não fez a unha essa semana, não vai lá na manicure? Por quê? É um incentivo, e tá tudo bem ele investir nisso, investir em mim, por quê? Ele sabe que isso me faz muito bem, me coloca no recurso. E eu uso a minha racionalidade para fazer alguns pedidos, tipo, olha, não me deixe esquecer de passar um creme no seu pé antes de dormir, tá? E aí você acha que eu tô com aquela vontade de passar um creme, passar, né, de ir ali e tal? Não, eu tenho vontade de fazer outras coisas com a Cíntia, mas passar um creme agora eu entendo que para ela faz muito sentido. Então eu vou usar a minha racionalidade e fazer um pedido claro, certo? Então tudo é muito assim legal que a gente vai crescendo. Agora vamos abrir um pouquinho para vocês. Quem quiser perguntar, quem quiser compartilhar alguma coisa do que conseguiu entender também pelo seu traço. A Carol falando que foi muito legal acompanhar aí o aniversário do Rafinha, foi mesmo, verdade. Foi muito massa. E acabou inaugurando isso no grupo também, depois da galera começar a se presentear. Verdade. E foi muito legal. Mas vamos lá.
Podem abrir o microfone ou podem falar no chat. Agora a gente tem aí uns minutinhos antes da gente finalizar para vocês interagirem, para a gente tirar dúvidas ou ouvir seus comentários. Os comunicadores gostam muito desse momento, então fica à vontade aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ah, que legal. Muito adoro esporte também, a Ana comentou ali. Quem é rígido vai ter muito essa tendência, né? Como eu faço a combinação de gráfico? Então, para combinar os gráficos, você precisa ter feito o seu e do seu esposo. E o detalhe, gente, não é só o casal que dá para combinar. A gente já fez combinação de pais e filhos, de irmãos, de sócios no negócio, né? Pai, filho, mãe, filha, da família toda, dá para você colocar vários ali para combinar. Então, é legal que você entenda que não importa quantas pessoas, dá para você combinar o gráfico e agora ver como elas interagem entre elas, tá? Sim. Isso é muito legal. E essa combinação é cada um fazendo a sua análise, depois a gente consegue combinar o gráfico dos dois. Como eu queria ter entrado em contato com isso tudo lá na questão do nosso noivado, olha só, dava tudo, literalmente. Noiva, né? Para noiva. Dava tudo. Fala, Leandro, olha quem está aí, Angélica, Leandro, boa noite para vocês. Tudo bem? Sabe o que ficou faltando para a gente, Cíntia? Não sei se você... Porque a disponibilidade do nosso gráfico ali, para a gente estar olhando aquela curva mesmo. Depois que a gente fez aqui, a gente está mais sereno. Alguma coisa mudou. Que legal, muito bom. Muito bom. Mas é legal ter aquela... Como é que fala? O gráfico mesmo, para a gente ver lá os pontos em comum. Quando a gente faz, a gente manda. Eu vou mandar também aí o de vocês. Essa interação é muito legal e é bom. A gente brinca que, na verdade, a gente queria até fazer, eu vou acabar fazendo essa arte. Fazer como se fosse uma carteirinha de identidade, onde você tivesse ali o seu gráfico, o gráfico do esposo, ou a interação de vocês dois, para você estar ali o tempo todo com isso na mão, olhando para isso, coloca na carteira, salva no celular, porque cada vez que você tiver uma dúvida, quando a gente faz a análise do gráfico das pessoas, quando a gente monta o seu gráfico, tem uma sessão de 1h30, onde a gente vai te ensinar como ler o seu gráfico, como saber exatamente como decidir as coisas. Gente, ainda hoje, quando eu tenho um projeto, vou contar aqui rápido para vocês, me pediram para escrever um e-book. E eu falei, nossa, mas eu sou péssima para escrever. Eu sento na frente do computador, ele olha para mim, eu olho para ele, ele olha para mim, não sai nada. Eu falei, não dá, eu não vou conseguir escrever. E aí eu peguei meu gráfico, eu falei, peraí, eu vou ter que dar um jeito aqui. E eu pensei, eu falei, não, minha cabeça, meu jeito de executar é tudo oral. Aí eu falei, tá, e se eu falasse o que eu tô querendo? E aí, literalmente, eu convidei um amigo para me ouvir falar. E eu fui falando, até eu conseguir falar tudo que eu queria escrever. Depois eu peguei um programinha do Google, fiz ele transcrever o que eu tinha falado, fui lá e agora, em cima daquilo, sim, a minha esquizoide, que é mais nos olhos, não é tanto na cabeça, não consegue criar do nada, mas ela consegue transformar muito do que ela está vendo. Então, eu consegui ali dar o que eu queria no livro e acabou que rendeu muito mais, virou um livro de 10 capítulos, 150 páginas. Eu falei, nossa, para quem não ia escrever nenhum e-book, foi um avanço. Então, se você tiver o seu mapa, você consegue ir lá, olhar qual é o recurso, aonde está, como é que eu vou fazer uma estratégia, negociar aqui com os meus traços para executar o que precisa ser feito. Muito verdade. Tá ali, ó, mais uma pergunta. Dá para os dois PCs, né, viverem bem no recurso, né? Dois que têm os traços aí do negociador, tá? Que tipo de acordos devem ser feitos entre eles? Gente, não existe combinação perfeita, não existe... Gente, é oposto aqui, né? Completamente oposto. Um é emocional, outro é racional, é bem oposto. E a gente se dá bem. Por quê? Porque a gente entendeu como o outro funciona e respeita. Ah, dois rígidos se dariam bem? Sim, mas o dia que os dois resolverem brigar também sai de baixo.
2 psis podem se dar bem? Com certeza. E o dia que eles se unirem, eles ganham o mundo negociando com todo mundo, ficando ricos. Mas o dia que eles resolverem ficar disputando entre eles quem é que manda mais, deu ruim. Então, eu acho que os principais acordos aí que eu daria de conselho para 2 que têm psicopatia alta é identifique aonde está a psicopatia de cada um, que isso faz toda a diferença. Digamos que um pensa mais como psi, mas o outro toma decisões mais como psi. Um até pensa, mas na hora de decidir, ele acaba decidindo pelo outro, porque ele tem mais oralidade na perna. Então, você entender também aonde está a maior concentração do traço faz toda a diferença, tá? Eu diria, cartas na mesa, nada de cartinha na manga, cartas na mesa, acordos claros e decidir em que área quem manda. Então, são 2 psis ou são 2 rígidos, gente que gosta muito de estar no controle. Então, o que vai decidir? Beleza, olha, quando acontecer de ter que decidir sobre isso, você tem mais experiência, você manda. Quando for para decidir sobre aquilo, eu tenho mais experiência, eu decido, beleza? E fazer acordos muito claros. Porque quando você conseguir colocar as cartas na mesa, não vai dar ruim. O problema do psi é quando fica guardando cartinha na manga e o outro sente que não tá falando tudo, tá tentando me manipular, bicha, aí deu ruim. Deu ruim com força. É verdade. As dores e os bloqueios têm relação? Sim, muita. Dependendo da sua dor e dependendo da fase que você foi traumatizado, a gente tem como entender a história que você passou. Lembra? A mente moldou no corpo, onde a gente vê literalmente ali no formato do corpo o que você passou, onde você está traumatizado, como sua mente funciona, e agora ela explica toda a história. Quando você olha para mim, entende a minha mente, e aí eu falo, eu sofri abuso na infância. Opa, agora tem muita coisa aqui que explica isso. Os comportamentos, como é que você está agindo, Sim. Por que você usa o peso, o sobrepeso para se proteger como defesa. E aí a gente vem explicando tudo. E todos esses detalhes são revelados no formato do seu corpo e através do seu mapa. Sim, buscar esse autoconhecimento vai trazer uma liberdade e realmente uma certeza que agora, daqui para frente, você vai tomar decisões realmente mais assertivas, decisões que vão te levar para um outro nível no seu relacionamento ou já resolver os problemas que já existem. É a comparação que eu gosto muito de fazer. Você não conhece nenhuma cidade, você não conhece nada da cidade, acabou de chegar. Se você não tiver um mapa, um GPS, você fica completamente perdido. Sim. Né? Vai depender da opinião dos outros. E se a pessoa te mandar para o lugar errado? Se ela não souber explicar? Então, quando você tem o seu mapa ali, o seu gráfico, é literalmente o seu GPS para se guiar na vida. Eu gosto muito quando você coloca de uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça, que eu gosto desse imaginar, né? E de coisas racionais. Quando você diz que ter um mapa é tão importante a tal ponto de... É como se todos nós fôssemos aí uma Ferrari, certo? Sim. Mas se você não tem um manual dessa Ferrari de como usar ela, usar toda a potência que ela tem, ou reconhecer realmente que ela é uma Ferrari, não Fusca, você não vai colocar uma Ferrari numa estrada de chão. Você vai procurar não é o melhor carro para ir para a fazenda. Também não. Você vai procurar, então, uma pista para esse seu carro. Você vai procurar um ambiente onde todos olham e falam assim, é uma Ferrari, vamos respeitar aqui. Vamos dar um exemplo disso? Um esquizoide numa família que tem muitos masoquistas, que gostam de pé no chão, planejamento, segurança. Aí ele vem com um monte de ideias. E a pessoa olha, para com isso, vive no mundo da lua, é um lunático esse aí, vai arrumar um emprego, um concurso público, vai fazer sua vida, vai trabalhar, ficar tendo esse monte de ideia nada a ver. Agora você pega um cara desse e bota lá no Vale do Silício, onde ele apresenta ideias muito fora da caixinha para umas empresas que topam isso e começam a fabricar e ficam bilionárias com isso. É o ambiente, só mudou o ambiente. O lunático ou criativo, o gênio, só mudou de ambiente. No ambiente ele é considerado desajustado.
no outro ele é considerado gênio. Então, entender isso faz toda a diferença. E isso dentro do relacionamento. Se eu estou com uma pessoa, né, que é tão assim, eu preciso reconhecer quem é ela e quem eu sou. Sim. A Rebeca está falando que o esposo dela quer fazer uma pergunta. Por favor, fique à vontade aí. Pode falar, Rebeca. Esse áudio está conectado direitinho. Ou pode escrever aqui no chat também, tá? Fica à vontade. A gente não está te ouvindo. Deixa eu ver, ela fica à vontade aí para colocar aqui no chat também. Se você tiver com fone, Rebeca, pode ser que o fone não esteja com o microfone funcionando. Porque não está dando para te ouvir. O seu áudio está aberto, mas não está dando para ouvir. Isso. Acho que usar o chat aí vai ser mais fácil. Enquanto a Rebeca e o esposo da Rebeca, na verdade, fazem a pergunta, eu vou colocar aqui para vocês verem o desafio. Desafio, então, 2 vai ser assistir os vídeos que explicam melhor cada traço, para quem ainda não conhece cada um deles. Hoje a gente só deu uma passadinha rápida, tem muita coisa para se falar a respeito deles. Eu vou botar a playlist com os videozinhos de cada traço lá no nosso grupo do WhatsApp, para você poder identificar melhor o seu traço, tá? Ah, Cíntia, eu vou conseguir fazer o mapa? Não, mas você vai pelo menos identificar qual é o seu maior traço, os seus 2 maiores, ok? E uma indicação bônus seria assista o filme Divertidamente. Isso. Cíntia, Divertidamente, aquele filme infantil, que de infantil tem quase nada, viu, gente? Ele é muito baseado na teoria de Heinz, que é do formato. Se você for olhar o formato do corpo dos bonequinhos, eu vou colocar lá para vocês verem qual bonequinho equivale a que traço. O bonequinho do medo é o do criativo ou esquizoide. O bonequinho da tristeza é da oral, da comunicadora. Sim. O bonequinho da alegria é o do psicopata, que manipula ali todo mundo, ou também do negociador. O planejador é o bonequinho da raiva, ou masoquista. E o rígido é o bonequinho da nojinho, né? Ou a executora, beleza? E aí eu vou mandar para vocês lá no grupo. Lembra de marcar a gente. E o pensamento de hoje é: pensou, já é. Faz comigo? Pensou, já é. Pensou, já é. Quando eu acredito, as coisas acontecem. Aquilo que eu coloco na minha mente, eu acabo fazendo com que se tornem reais. Por isso, na Bíblia, ela se preocupa tanto em dizer que você deve ocupar os seus pensamentos com tudo que é puro, agradável, de boa fama. Se há algum louvor nisso, se é bom, ocupe o seu pensamento. Então, o primeiro passo, como eu disse ontem, é você começar a acreditar que dá para mudar, que dá para salvar seu relacionamento, que dá para melhorar, que dá para ter um relacionamento saudável, que dá para encontrar alguém para ter um relacionamento saudável. Isso é o principal, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, tá com problema? Tudo bem, ele falou que amanhã pergunta. Eu espero vocês aqui amanhã mesmo para perguntar mais coisas. Tentem cumprir o desafio. Foi muito bom estar com vocês aqui. Gratidão a todos que apareceram. Foi um prazer enorme, tá bom? Verdade. Muito obrigada, gente. E é só isso, né? É só por hoje, pessoal? Por hoje é só. Tenho certeza que a gente vai se ver amanhã. E aí a gente vai viver mais emoções e ter novos insights aqui juntos. Vai ser muito bom. Bye, bye. Tchau. Valeu.